sempre hei de suplicar. Mais perto eu quero estar. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Nem a morte e nem a vida, nem o presente ou o porvir vão me separar de ti. O teu amor me atraiu e eu não quero mais fugir. Como eu preciso estar aqui. Pai amado, justo, santo, soberano, perfeito de Israel, onipotente, onipresente, onisciente, faça-se presente entre nós, ó Pai. Nos ajuda a abrir os nossos olhos espirituais e enxergarmos aquilo que não podemos ver. Pai, vai nos instruindo, vai nos capacitando cada vez mais. Não permitas que sejamos enganados pelo diabo, ó Pai. Por isso, estejas conosco, hoje e sempre, em nome do Teu Filho amado, Yeshua HaMashiach. Amém. Olá, meus irmãos, então vamos para o vídeo de hoje. Eu sou o missionário Alan e estamos aqui no canal A Verdade de Jesus para conhecer mais do Evangelho de Cristo Jesus, livre de falsos ensinamentos, de falsas doutrinas e se desprendendo do sistema religioso. Então vamos começar o vídeo de hoje. E o tema do vídeo de hoje é ateísmo, a filosofia da ciência. Sim, vamos tratar aqui acerca dessa falsa doutrina que é o ateísmo, que muitos acham que é a descrença de Deus, né? Mas se trata de uma outra religião. Essa religião ela está totalmente associada com a ciência, com a pseudociência de hoje em dia, né? Que ela tenta anular a Deus de todas as formas possíveis. O termo ateu, ele vem do grego, que é ateus. O A se trata a partícula negativa e Theos significa Deus. Então, traduzindo-se ao pé da letra, fica mais ou menos assim: sem Deus ou negação de Deus. Então, vem lá dos tempos antigos, né? Essa falsa doutrina, lá dos gregos, que eles preferiram filosofar e preferiram aderir às suas filosofias e seus pensamentos totalmente errôneos, equivocados, né? E se colocar até no lugar do próprio Deus Altíssimo, se achando conhecedores de alguma coisa. A palavra filosofia também vem do grego, que significa amor pela sabedoria. E é uma doutrina, né, um ensinamento de que faz com que o homem reflita a sua existência, que faça com que ele reflita a respeito do que ele está fazendo aqui, né? Totalmente rejeitar a Deus e rejeitar a Bíblia Sagrada. Então, isso aí já procede do inimigo, do diabo. E esse movimento ateu de negar a Deus, ele ganhou mais força no século XIX. Vemos aqui mais uma vez o século XIX. O século das trevas, né? Onde Satanás ele se manifestou. Foi o século dele, onde ele se manifestou de tal forma com o uso da sua maçonaria, que é a sua ferramenta para enganar a muitos. E com a maçonaria, ele proporcionou com que o ateísmo viesse a ganhar força e se espalhar com mais intensidade. E assim, muitos foram os influenciadores e líderes daquele período que se dispuseram a aceitar também a ser ateus e também a influenciar muitos a seguir seus passos, desprezando totalmente o Deus Criador dos céus e da terra. Alguns nomes eu posso citar aqui desses influenciadores que levaram a sociedade a ser contaminada do ateísmo. E entre esses nomes está Ludwig Feuerbach, que foi responsável pelo ateísmo humanista antropológico. Também temos Sigmund Freud, que foi um ateu, conhecido como o pai da psicanálise, a qual ele passou uma grande frustração na sua vida com o seu pai,
e depositou toda a sua frustração na sua crença. Dessa forma, desacreditando da existência de Deus. Também posso citar Friedrich Nietzsche, ateu e filósofo. Também entre estes um nome que colaborou e muito para a propagação do ateísmo, que foi Karl Marx, socialista, maçom e também considerado como o pai do ateísmo sociopolítico. Não irei trazer a biografia de nenhum deles aqui, meus irmãos, para não deixar o vídeo muito extenso, mas isso eu posso fazer em outros vídeos aqui do canal. Entre estes nomes, um nome que eu vou citar aqui, que não era ateu, mas que foi responsável por desenvolver, os passos da maçonaria e assim elaborar o rito escocês, é Albert Pike, um falso profeta que foi responsável pelos ensinamentos maçônicos nesse século XIX. Alguém de grande influência que eu posso estar trazendo aqui também no canal mais sobre esse indivíduo. E esse mesmo Albert Pike, ele fez uma carta e escreveu para ninguém menos que o general fundador da máfia, Giuseppe Mazzini. Então, nesse momento, vamos fazer a leitura dessa pequena carta para a gente nos aprofundar e saber o real propósito da maçonaria e do ateísmo. E a carta diz assim: planejavam lançar os nihilistas e os ateístas e provocar um formidável cataclismo social que em todo seu horror mostrará claramente para as nações os efeitos do ateísmo absoluto, origem da selvageria e da mais sangrenta agitação. Então, em todo lugar, os cidadãos, obrigados a se defenderem da minoria mundial dos revolucionários, exterminarão esses destruidores da civilização. E a multidão, desiludida com o cristianismo, e cujos espíritos deístas estarão a partir daquele momento sem bússola, sem direção, ansiosas por um ideal, mas sem saber onde depositar sua adoração, receberá a verdadeira luz por meio da manifestação universal da pura doutrina de Lúcifer, trazida finalmente à vista do público, uma manifestação que resultará do movimento reacionário geral que seguirá a destruição do cristianismo e do ateísmo, ambos conquistados e exterminados ao mesmo tempo. Então, meus irmãos, está registrado isso. O que eu trago aqui é registrado. Não é coisa que eu trago da minha cabeça, não. Eu trago com base no que eu estou falando. Então, vemos aí que o objetivo da maçonaria é utilizar o ateísmo para ele ser um dos instrumentos para acabar com o cristianismo, para acabar com a crença de um Deus soberano, mas colocar em vigor e à disposição da população a adoração a Lúcifer, a manifestação da doutrina luciferiana, que é isso que os maçons seguem, o próprio Lúcifer. Infelizmente, os maçons que estão no início, até aqueles que estão no grau mediano, eles não sabem da verdade, porque a verdade para eles é escondida. O que a maçonaria mais pratica é mentira. Então, somente aquele que está no alto grau, 33, é que ele sabe de tudo que ele está servindo, de quem ele está adorando. Então não adianta querer debater com o maçom, porque os jovens maçons iniciados, eles vão ser manipulados e vai ser feita uma lavagem cerebral na cabeça deles, fazendo-os acreditar que o que eles servem e o Deus que eles servem é o mesmo, só que não é. É o próprio Lúcifer, é Baphomet. Isso também eu posso deixar para um próximo vídeo no canal. Mas essa é a proposta e o objetivo do ateísmo. Com esse intuito que o ateísmo foi criado e difundido nos dias de hoje, para ser um dos instrumentos para combater e destruir o cristianismo. E esses planos malignos e perversos, eles têm dado certo e colaborado para a sociedade e a população europeia, onde uma grande parte dos europeus já são ateus e já não acreditam mais na existência de Deus, já não têm uma crença, e para eles a Bíblia é apenas um livro comum, infelizmente.
mas a pregação do Evangelho deve continuar. Devemos combater esses falsos ensinamentos, essas falsas doutrinas e heresias tramadas pelo diabo, porque somos instrumentos de Deus, somos luz do mundo e devemos iluminar as trevas. E Deus, já sabendo que tais coisas aconteceriam no futuro, ele inspira seu servo Davi a escrever o Salmo 14. No versículo 1, vamos ler assim: O insensato diz no seu coração: Deus não existe. Corromperam-se e fazem coisas abomináveis. Não há quem pratique o bem. A própria Bíblia já alerta que existiriam pessoas dessa forma. E o próprio anticristo ele vai querer se colocar no lugar de Deus e querer ser adorado e tirar a adoração do Deus Altíssimo. Mas a sua glória será por pouco tempo. E é como o próprio Mestre Jesus já disse: quando voltar, será que acharei fé na terra? Porque infelizmente a fé e o amor de muitos têm se esfriado. Tem apostatado da fé muitos por causa dos falsos profetas, por causa dos falsos ensinamentos, das heresias e das frustrações que têm se propagado. E também pela cultura, que temos vivido, uma cultura pagã, a qual estimula cada vez mais o ateísmo. Podendo citar aqui a falsa ciência, essa pseudociência que é utilizada para tentar negar a existência de Deus e colocando na nossa mente que nós viemos de uma explosão cósmica, a qual, a partir dessa explosão, a vida foi gerada, a partir de um micro-organismo vivo que foi evoluindo com o tempo e que viemos do macaco e que existiram os dinossauros, também uma teoria conspiratória para tentar apagar o que a Bíblia diz acerca da verdadeira criação e também para tentar apagar o que aconteceu no passado com os filhos dos anjos caídos, os Néfilins, E eles tentam fazer dessas formas, enganando a muitos. Sem falar também na doutrina que eles propagam da Terra ser uma bola, a qual eles criam imagens em 3D e até computadorizada para enganar a muitos, dizendo que é imagens da Terra sendo uma bola. E as pessoas acreditam. E, infelizmente, as pessoas se deixam ser levadas por essas mentiras do sistema. Além disso, vemos as festas pagãs, que as pessoas comemoram em vez de festejar as festas do Criador, que está na Bíblia, e também acerca da crença em alienígenas, que na verdade são os próprios anjos caídos. E toda essa enganação faz parte de um sistema mentiroso de Satanás para perverter as pessoas e fazê-las desacreditar da Bíblia, da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos adverte de como foi a criação, de como é o formato da terra, que é plana, de quem são os Néfilins, os anjos caídos. E a Bíblia, ela vai jogar por terra todas essas mentiras. Basta ler, meditar. E assim você vai descobrir a verdade que o diabo não quer que você saiba. Então esse foi o vídeo do canal, meus irmãos. Espero que tenha ajudado vocês a compreenderem um pouco mais sobre essa heresia, doutrina de ateísmo, que é uma religião, não tem para onde. E que vocês possam se alertar e não se associar com essa mentira, com esse engano que vai levar muitos ao inferno. Fiquem na paz do nosso amado Mestre, Yeshua HaMashiach, e que o nosso Deus possa nos permitir estar aqui em mais um vídeo do canal, o nosso poderoso Yahweh Tsevaot. Amém.